Bom dia, sexto ano. E a nossa aula hoje é a correção do estudo dirigido, que foi a última atividade que eu passei para vocês. O estudo dirigido foi feito em cima das páginas 32 e 33 do livro didático de vocês. Por isso que lá no início da atividade, a primeira coisa que eu pedi foi para vocês lerem essas páginas, 32 a 35, para a gente poder fazer a correção do estudo dirigido e, ao mesmo tempo, fazer a explicação dessas páginas do livro de vocês. Tá certo? Então, vamos começar. A questão número 1 diz assim: ao olhar a Terra como um todo, podemos dizer que ela é formada por camadas concêntricas. O que é que isso significa? Então, lá no seu livro tem assim, ó. Ao olhar a Terra como um todo, podemos dizer que ela é formada por camadas concêntricas. A crosta terrestre, também chamada de litosfera, o manto e a parte mais interna, o núcleo. Observe na ilustração a representação das camadas da Terra. Então, esse é o primeiro parágrafo do texto do livro de vocês. E a minha pergunta foi em cima dela. O que quer dizer essas camadas concêntricas? O que é que isso significa? As camadas concêntricas significa dizer que todas elas estão em torno de um ponto central. Então, é como se tivesse um pontinho ali no meio e todas as camadas foram se formando ao redor desse ponto. Por isso que elas são chamadas de camadas concêntricas. Olha a imagem que eu coloquei aí para vocês. Isso aqui nós temos círculos concêntricos. Então, eu tenho um ponto centralizado aqui, aonde se formou a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada e assim por diante. Então, quando a gente olha a Terra como um todo, ela é formada assim. Então, ela tem a sua camada mais lá no centro, que a gente chama de núcleo, tem uma camada mais externa chamada de manto e tem a mais externa ainda, que é essa que a gente tá, que é chamada de litosfera, tá certo? A questão 2. Como se chama a porção da Terra que possui a existência dos seres vivos? Então, todos os seres vivos, eles estão na biosfera. O que é a biosfera? É o conjunto de todas as partes do planeta aonde existe ou pode existir vida e que abrange as regiões da litosfera, da hidrosfera, da atmosfera. Essas três regiões, aliás, a biosfera também pode ser chamado de ecosfera, tá certo? Então, nós temos aí as regiões do nosso planeta, né? Então, nós temos a biosfera, como todo lugar que pode ter ser vivo. Então, a terra firme, as florestas, as matas, aqui na nossa cidade, onde a gente está, nós chamamos de litosfera, lito de terra firme, tá? A hidrosfera são os depósitos de água, os mares, os oceanos, os rios, os lagos, as lagoas, os córregos, qualquer volume de água, nós vamos chamar de hidrosfera. E a atmosfera? A atmosfera é o conjunto de gases que é formado em cima da litosfera e da hidrosfera, né? Tá aqui representado por esse amarelo bem clarinho aí. Então, é a atmosfera. Então, quando eu tenho litosfera, hidrosfera e atmosfera, eu falo que eu tenho a biosfera, que é o lugar onde existe ou pode existir vida. Tudo bem? A questão 3. Como são divididas as camadas concêntricas da Terra? Dê 4 características de cada um. Então, nós vamos falar da camada mais superficial até chegar na camada mais interna do planeta. A camada mais superficial é a crosta terrestre. A camada que está no meio do planeta é o manto.
e a camada mais interna é o núcleo, tá? Então, vamos começar falando da crosta terrestre. Então, a crosta terrestre é a parte sólida e superficial do nosso planeta. Ela é formada por rochas e minerais em estado sólido, né? Sua espessura vai variar de 5 a 70 quilômetros. Então, como assim, Carol? Rocha sólida. Tem outro jeito de ter rocha? Tem. Quando a gente for estudar o manto, a gente vai ver que o manto ele é rocha líquida, que está numa temperatura tão alta, que a rocha não consegue ficar sólida. Quando esse manto vem, por exemplo, para a crosta, vem para a superfície, o contato dele com o ar e com a temperatura que a gente tem aqui, faz com que aquela rocha, ela se solidifique. Então, na crosta terrestre, a principal característica dela é ser formada por rochas sólidas, tá certo? Essa camada aí, ela vai de 5 a 70 quilômetros. Mas todas as vezes que o homem tentou escavar a terra para chegar lá no centro da terra, ou o mais profundo que ele conseguiu, foi em torno só de 12 quilômetros, tá? Por quê? Porque essa camada mais superficial, ela é rocha deteriorada, então a gente encontra muita terra, que é um tipo de rocha deteriorada. Aí o que acontece? Quando você vai perfurando, vai chegando cada vez mais fundo, você vai encontrando as rochas mais sólidas. E aí, os equipamentos que existem hoje, eles não são capazes de passar aí desses 12 quilômetros, tá? Então, as escavações mais fundas só chegaram a pouco mais de 12 quilômetros. Outra característica da crosta terrestre é não ser plana. O que é ser plano? É ser reto. Então, a Terra não é reta. Ela vai ter elevações, que a gente chama de montanhas, né? De morros. E ela vai ter depressões. As depressões é o contrário das montanhas e dos morros. São como se fossem buracos. Tá certo? Além dela não ser plana e apresentar essas elevações e depressões, é a parte do planeta que a gente mais conhece. Por quê? Porque é onde que a gente vive, é onde a gente pode ver, observar as coisas, tudo que existe nessa crosta a gente consegue observar, né? Diferente do manto, que a gente nunca conseguiu ir lá, diferente do núcleo, que a gente também nunca conseguiu ir lá, e deve ser muito quente, né? Para essa rocha ser derretida, imagina o tanto que é quente, tá certo? Outra característica aí da crosta terrestre é que ela pode ser dividida em crosta continental e crosta oceânica, tá? Deixa eu passar aqui para vocês verem. Aqui, a crosta continental, aqui, ó. A crosta continental é a rocha, a parte de rocha sólida que está formando os continentes, que estão formando os países que existem, né? E a crosta oceânica é a parte de rocha sólida que é ali a parte de baixo, digamos assim, o chão dos oceanos. Tudo bem? Então, essa crosta ela pode ser dividida em oceânica e continental. Outra característica da crosta terrestre é que ela pode ser formada por placas tectônicas. O que isso significa? Significa que ela não é lisinha. A crosta terrestre ela não é lisinha. Ela vai ter a crosta continental e a crosta oceânica. E parte dessa crosta, ela é fragmentada, como se fosse um quebra-cabeça. E aí, às vezes, ocorre a movimentação dessas placas tectônicas. Já ouviu falar de terremoto?
Terremoto não é tremor de terra? E o que é que faz a terra tremer? Exatamente a movimentação dessas placas tectônicas, tá certo? Então, essas placas tectônicas são blocos gigantes de rocha, tá? Que formam como se fosse um quebra-cabeça. E aí, em cima desses blocos de rocha, nós vamos ter a crosta terrestre, que pode ser tanto oceânica ou continental. E aí, quando essas placas se movimentam, eu vou ter os terremotos. Posso ter também erupções vulcânicas, tá certo? O manto. O manto já é a camada do meio, né, do planeta Terra. O manto, ele tem cerca de 2.900 quilômetros de espessura. Então, esse manto, ele está logo abaixo da crosta terrestre, tá certo? Logo abaixo da crosta já tem um manto. Esse manto, ele é considerado a maior parte da massa da Terra, ou seja, se eu dividir a Terra em 3 partes, ele vai ser equivalente a 2 dessas 3 partes, tá? O manto, ele também vai ser dividido. Nós vimos que a crosta é dividida em crosta continental e oceânica. O manto também vai ser dividido, só que ele vai ser chamado de manto superior ou manto inferior, tá? Então, o manto superior é aquele que está mais perto da crosta. E o manto inferior é aquele que está mais perto do núcleo. Tá certo? Ô, Carol, como que sabe fazer essa diferenciação? Como que os cientistas nunca chegaram até lá? Porque é quente demais, porque as rochas antes disso, das placas tectônicas, são duras demais. Como que sabe sobre todas essas informações? Porque às vezes essas rochas derretidas que estão ali no manto, enquanto elas estão no manto, a gente chama elas de magma. Então, às vezes, essa rocha derretida que está lá no manto, que tem o nome de magma, ela vem à superfície. Ela vem à superfície através das erupções vulcânicas. Quando uma placa tectônica ela se mexe tanto que ela deixa escapar esse magma. É como se fosse uma panela de pressão. Às vezes, a panela de pressão, quando você vai tirar a pressão dela, não sobe aquele pininho. Então, é como se fosse uma erupção vulcânica, fosse assim, como se vazasse um pouco desse magma. Quando esse magma vaza, o que é que os cientistas fazem? Eles vão lá, eles recolhem amostras e começam a estudar aquelas amostras. E através dos estudos é que eles têm todas essas informações, tá certo? Então, o magma, como eu falei, é a rocha derretida, né? Rocha derretida que tá lá no manto, tá quietinha lá dentro do planeta. Mas se tem um tremor de terra, se essas placas tectônicas se movimentam, tem uma erupção vulcânica e esse magma vem para a superfície através dessa erupção vulcânica, o nome dele muda. Ele não chama mais magma, o nome dele passa a ser lava, tá bom? Então, ele vai mudar de nome. Dentro da Terra, essa rocha derretida é magma. Quando ela vem para a superfície, através de uma erupção vulcânica, ela passa a se chamar lava, tá certo? Olha aqui, uma imagem. No livro de vocês tem uma excelente também, né? Na página 33 tem uma erupção vulcânica aí mostrando a lava. Olha como que ela é vermelha, de tão quente que ela tá. E o que tá embaixo aqui, ó, deixa eu tentar caçar aqui meu mouse. E o que tá embaixo aqui é essa mesma lava que já começou a resfriar, tá? E quando ela se resfria, ela solidifica e vira rocha. Tudo bem? Então, vamos dar sequência aqui.
Ah, eu não falei do núcleo, tá faltando núcleo aí no slide. Mas eu vou falar do núcleo aqui no vídeo. E vocês acompanham aí os 3 últimos parágrafos aí, tá? Da página 33. Então, finalizando o manto, né? Como eu falei, lá no manto as temperaturas devem ser muito quentes para essa rocha ficar derretida. E realmente é muito quente, ele chega a 4.000 graus Celsius. Para você ter ideia, dentro do nosso corpo mede 37 graus Celsius. Quando tá fazendo 37 graus Celsius na atmosfera do planeta, a gente está sentindo muito calor. A gente fica pensando na piscina, num banho de água fria. É muito quente. Agora imagina 4.000. Quando a gente põe a água no fogo, que ela ferve. Sabe quantos graus que a água precisa para ferver, para ficar borbulhando? Só de 100. E lá no centro da Terra, no centro não, né? Na parte do manto da Terra, essa temperatura é de 4.000 graus Celsius. Acho que nem se o homem conseguisse perfurar para chegar até lá, nem ele, nem os equipamentos iriam sobreviver a essa façanha, não é verdade? Deixa eu ver o que mais. Acho que é só isso aí mesmo. Então, por meio da movimentação do manto, esse manto é esse tanto de magma lá, né? Se movimentando. Então, essa movimentação do manto causa a movimentação das placas tectônicas e por causa dessas movimentações podem ocorrer, como eu já falei, os terremotos e as erupções vulcânicas. Os vulcões eles vão estar sempre localizados de um lado, nos lados, né? Entre uma placa tectônica e outra, tá certo? Não fiz aqui mesmo o núcleo, mas eu vou falar do núcleo, tá? No núcleo, o calor, a temperatura é muito maior ainda do que no manto, né? Ela vai ser entre 4.000 e 6.000 graus Celsius, tá? O núcleo também vai ser formado por 2 partes. Uma mais interna, que tem ferro sólido. É tão quente, mas o ferro tá sólido lá, tá? E a mais externa, que tem ferro e níquel derretido. Mas o núcleo é formado só por esses 2 minérios? Não, existem outros minérios. Mas é no núcleo que nós vamos ter, vai ser formado principalmente desses 2 minérios. E é por isso, né, por conter uma quantidade grande de ferro, por conter uma quantidade grande de níquel, essa parte externa também ela vai ser chamada de núcleo NIF, tá? Núcleo NIF. Nós vamos falar dele lá mais na frente. Então, a questão 4. A questão 4 pergunta: a crosta terrestre pode ser dividida em crosta oceânica e crosta continental. Diferencias. Então, para mim diferenciar a crosta oceânica da continental, eu tenho que dar as características dela. Então, a crosta oceânica, ela está no fundo dos oceanos. Ela tem uma espessura de 5 a 10 quilômetros, sendo mais fina do que a crosta continental. Então, a crosta continental vai ter uma espessura muito maior do que a oceânica. A crosta continental são os continentes, né? Continente americano, continente europeu, continente asiático. Então, todos os continentes estão em cima da crosta continental, tá certo? E os mares rasos, como a gente pode ver aqui, ó, até onde a gente entra no mar, tá vendo? Só a pontinha aqui do mar, ó, eu ainda tenho um pouco de crosta continental, tá certo? Essa crosta continental aqui, ó, daqui de cima da montanha até aqui embaixo, perto do manto, pode chegar até 70 quilômetros, tudo bem? 5. O que é a lava? A lava, eu já falei um pouco dela, né? É uma rocha que está no estado líquido.
Consegue-se esse estado líquido da rocha na temperatura de 4.000 graus Celsius. E a lava é essa rocha líquida aqui na superfície e não dentro do planeta. Como que essa lava chega a ter aqui? Através de um vulcão ou de um buraco que tem na superfície da Terra. Quando essa lava esfria, ela endurece e forma o que a gente chama de rocha ígnea, tá? Então, o que vocês estão vendo em preto aqui são rochas ígneas, tudo bem? 6. O que é o magma? O magma é a mesma coisa da lava, só que onde que ele está? Ele está no manto, ele não está na superfície. Magma dentro do planeta, lava fora do planeta. Então, magma é a rocha líquida que ainda está embaixo da Terra, tá certo? Definir placas tectônicas. Já falei um pouco delas, né? Então, as placas tectônicas são blocos rígidos aí, ó. São blocos de rocha. Esses blocos, eles vão se movimentar por causa da movimentação do manto, tá? Na Terra, lembra que eu falei que as placas tectônicas é como se elas formassem um grande quebra-cabeça? Então, elas já foram identificadas e elas vão ser divididas em 14 principais placas tectônicas, as principais, tá? E elas vão se movimentar em cima do manto de forma bem lenta. Algumas vezes é tão lenta que não percebe, que não vai ter terremoto, que não vai ter erupção vulcânica, que não vai ter nada disso. De outras vezes pode ser mais forte essa movimentação, causando os terremotos e as erupções vulcânicas, tá certo? Então, elas podem se movimentar se encostando uma na outra ou se afastando uma da outra, tá? E aqui eu tenho um mapa mundi mostrando algumas dessas placas. Olha aí, ó, placa norte-americana, tá vendo? A placa norte-americana encosta na placa da Eurásia. A norte-americana tende a ir para um lado, a da Eurásia tende a ir para o outro. Então, elas estão se afastando, né? Agora, a placa norte-americana, ela também encontra aqui com a placa do Pacífico. Olha as setinhas mostrando. Elas, em nenhum momento, elas tendem a se juntar, né? E em outro momento, aqui, ó. Aqui elas tendem um pouco a se afastar. Mas elas têm mais a tendência de, né, se movimentar uma em direção à outra. Aqui uma se afastando da outra. Ó o nosso Brasil aqui, ó. O Brasil está em cima de uma placa chamada Sul-Americana. No Brasil, a gente não ouve muito falar de terremoto, nem de vulcanismo. Não tem vulcão no Brasil, né? Os vulcões que já existiram aqui há algum dia estão todos adormecidos. Aliás, adormecido não, estão todos extintos. E aí a gente não tem, graças a Deus, esses problemas no Brasil, né? Mas aqui o Chile, ó, o Chile tá bem próximo aqui, ó, da placa de Nazca com a Sul-Americana. E às vezes, quando essa movimentação é forte, lá no Chile tem consequência. Já em 2011, por exemplo, teve uma erupção vulcânica no Chile, tá? Então, nós vamos ter a placa do Pacífico, a placa de Nazca, a placa sul-americana, a placa norte-americana, a placa do Caribe, a placa da Eurásia, a placa do Irã, da Arábia, das Filipinas, indo-australiana. E aí, quando eu tenho um país que está aqui, igual no Caribe, olha o tanto de ilhazinha que tem aqui, ó. Às vezes são países do Caribe que estão bem em cima dessa placa. Quando ela se movimenta, aí vem tsunami, se o vulcão for dentro do oceano, provoca o tsunami. O terremoto, né, provoca as erupções vulcânicas. Então, são essas as placas tectônicas e os continentes estão em cima dessas placas tectônicas. Tudo bem, pessoal? 8. Qual a relação das placas tectônicas com os vulcões? Eu acho que vocês já estão cansados de ouvir, mas eu vou repetir, porque é a repetição que faz a aprendizagem.
Então, o vulcanismo, né, que é essa erupção vulcânica, é a atividade que ocorre, né, quando essas placas se movimentam e o magma tá lá dentro do planeta, ele vem para a superfície da Terra, através de fendas que são abertas pela movimentação das placas, que são um pouco resistentes lá na crosta terrestre, tá certo? Então, sempre que tem um continente perto das bordas das placas tectônicas e essas placas se movimentam, deixando sair magma, nós vamos ter as erupções vulcânicas. Porque o núcleo da Terra é chamado de NIF, nós já falamos, né? Então, aqui nós temos a divisão do planeta, ó. Crosta, é a parte que a gente vive. O manto, mais escurinho aqui, ó, é o manto superior. E o mais clarinho aqui é o manto inferior. E o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo interno acredita-se que ele é sólido, que ele é só ferro sólido. E o núcleo externo é o núcleo NIF, que é formado pelos minerais, principalmente pelos minerais níquel, Ni, e ferro, Fe, Ni-Fe. Tudo bem? Vamos para a última questão. Defina geologia. Então, geologia é a ciência que estuda a origem, a história, a vida e a estrutura do planeta Terra, que estuda por que existe o vulcanismo, que estuda por que existe essas formações geológicas, que estuda os fósseis que são encontrados no solo, né? Então, é a ciência que vai estudar tudo que tem a ver com a Terra. Origem, história, vida e estrutura. Tudo bem? Então, agora eu vou falar com vocês um pouco sobre investigação geológica. O tema investigação geológica está na página 35 do livro de vocês. E já começa mostrando essa imagem aí de uma pessoa fazendo uma análise de solo. Essa pessoa ela é chamada de geólogo. Então, geólogo, acabei de falar, geologia é a ciência que estuda a Terra. E geólogo, então? Geólogo vai ser quem? Vai ser o profissional que estuda geologia, né? Então, os profissionais geólogos vão estudar a geologia, tá? E para que serve esse estudo? Para que serve esse estudo? Serve para compreender os fenômenos que acontecem na crosta terrestre. Serve para saber por que existe o vulcanismo, por que existe o terremoto, por que existe o tsunami, por que em algum lugar a terra é mais fértil, por que em outro lugar a terra é mais arenosa. Então, o geólogo ele vai estudar tudo que tem relação com a terra. E como que ele faz esse estudo? Muitas vezes utilizando as rochas. As rochas que formam a crosta terrestre, para fazer a análise delas. Então, eles vão recolher rocha, eles vão perfurar essas rochas, eles vão ir para lugares diferentes para poder coletar materiais diferentes, tá? E, como eu falei com vocês, eles já tentaram até perfurar o planeta para ver se chegava muito fundo, né? E eles chegaram a em torno de 12 quilômetros. Então, uma coisa que eles entenderam é que cada vez que eles vão perfurando e que eles vão cavando o solo, a temperatura vai ficando mais quente. É por isso que a gente entende que o interior do planeta é mais quente aqui do que o exterior, tá? Então, dentro das pesquisas geológicas, a conclusão que os geólogos chegaram que é cada vez que a gente escava 33 metros, a temperatura aumenta 1 grau.
Então, cavou 33 metros. Se aqui em cima tá 25 graus, lá tá 26. Cava mais 33. Se aqui tá 25, lá agora tá 27. E assim por diante, tá certo? Essa temperatura que é aumentada recebe um nome. Chama grau ou gradiente geotérmico. Terra. Térmico, calor da terra. Tá certo? Então, esse grau geotérmico ele vai variar de uma região para outra do planeta, tá certo? De acordo com a temperatura do que está sendo medido ou a profundidade que está sendo medido, tá certo? Então, esses estudos dos geólogos, né? Eles estão aí feitos principalmente utilizando esses 12 quilômetros que já foram perfurados, né? Que foram alcançados até hoje. Os melhores equipamentos só conseguem chegar aproximadamente nesses 12 quilômetros aí. Quais equipamentos que eles usam? Principalmente sondas. O que é uma sonda? Sonda é um equipamento que pode ser controlado aqui da superfície e ela vai perfurando, filmando, coletando materiais, tudo ali de onde está sendo aberto aquele buraco em direção ao meio da terra, tá certo? As sondas é o que a gente chama de método direto, porque ela recolhe as rochas e traz para estudo, tá? Agora existem também os métodos indiretos de estudo das partes do planeta. Uma dessas formas é o que eu já falei para vocês. Quando esses geólogos eles coletam e fazem a análise da lava que saiu dos vulcões, né? Então ele pega aquele material e estuda para ver do que ele é formado, a que temperatura que ele estava para ficar líquida, a que temperatura que ele precisa para se tornar sólido. Tudo isso é estudado de forma indireta utilizando a lava. E além da lava, tem um outro equipamento chamado sismógrafo. O sismógrafo ele é capaz de registrar e interpretar os movimentos da crosta terrestre, ou seja, se tem uma placa tectônica se movimentando, por menor que seja, a gente não está sentindo, esse equipamento chamado sismógrafo, ele consegue receber esses dados. E aí um terremoto, por exemplo, ele tem vários valores diferentes. Um terremoto, por exemplo, número 1, eu posso nem sentir ele. Agora, um 2, um 3 eu vou sentir. Um terremoto 7 pode acabar com uma cidade inteira, tá? Na página 35 do livro de vocês têm 3 imagens. A primeira é um geólogo colhendo material direto do interior da Terra, né? Na segunda, um vulcanólogo que estuda mais vulcões. Ele tá recolhendo lava aí, ó. Tá vendo? Olha que linda essa lava aí, ó. Ela já tá, parte dela a parte mais externa dela já tá solidificando e no meio dela ainda tá vermelho. E por último eu tenho a imagem do sismógrafo, né? O sismógrafo ele mede essa movimentação dessas placas tectônicas. Nos lugares onde o terremoto é comum, esse sismógrafo ele é usado para até perceber que vai ter um terremoto e avisar a população antes que esse terremoto ocorra. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje acabou. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, eu espero mensagem de vocês no WhatsApp, tá? Para tirarem todas as dúvidas. Não fiquem com dúvidas. Assistam a aula mais de uma vez, isso também é interessante, porque é com a repetição que a gente aprende. Quanto mais vocês ouvirem essa aula, quanto mais vocês lerem o livro de vocês, mais vocês vão saber desse assunto, tá? O para casa de vocês. O para casa de vocês é resolver a página 36 do livro didático e resolver as páginas 18, 19 e 20 do caderno de atividades. Bons estudos e bom dia a todos!